Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Bruno Tiburcio por aqui, começando mais uma aula aí da disciplina Técnicas e Posicionamento. Essa aula é a aula do dia 15 de abril, terça-feira, tá? Só relembrando, essa semana nós teremos ainda a aula de hoje e a próxima aula gravada, tá? E acredito que a partir da semana que vem aí, resolvendo todas as questões que eu tenho para resolver com questão de agenda e questão pedagógica, né, com a coordenação e cogestão cogestão da escola, eu consiga entrar aí, então, provavelmente às segundas-feiras ao vivo com vocês, tá? E deixando as aulas de quarta gravadas para vocês aí, para que vocês possam continuar acompanhando a nossa especialização aqui, tá bom? Pessoal, hoje não tenho muitos recados, né? A gente está no meio da disciplina, então não tem nada relacionado à prova, né? Nada relacionado à correria com questionários e tudo mais. Então, vamos direto ao assunto, tá? Só, né, fazendo uma breve introdução aí no assunto que nós começaremos hoje, eu já relembrei com vocês aí, falei um pouquinho com vocês sobre a história da tomografia, né? A- como que funciona a aquisição de imagem da tomografia, quais são as semelhanças e as diferenças dela com o raio-x, né? Falei um pouquinho sobre as gerações de tomógrafos, falei um pouquinho também, uma aula só sobre meios de contraste, né? Exames contrastados e tudo mais. E aí na última aula eu revisei com vocês aí aquela parte dos parâmetros, né? Que são aplicados nos protocolos, tá? Agora eu vou entrar com vocês especificamente falando a respeito de protocolos. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que assim, todo o material que eu utilizo, né, é um material de pesquisa. Então eu vou juntando aí tudo que eu tenho, né, de pesquisa e vou montando o meu próprio material, né? Acaba que às vezes alguma informação aí ela pode se perder no meio do caminho, né? Eu tento trazer da melhor forma possível, né? Tento trazer da maneira mais didática possível para vocês, né? Mas infelizmente aí alguma informação pode se perder ou pode vir com alguns equívocos, tá, gente? Mas me perdoem por isso aí. Estou tentando trazer o material e a explicação da melhor forma possível, tá bom? Ah, mas eu cheguei lá no estágio e no estágio o técnico falou que é diferente. Olha, sem problema, é a mesma coisa na vida, né? Quando vocês aprenderam com os professores dentro de sala de aula a posicionar os pacientes no raio-x, chegaram no estágio, talvez algumas coisas fossem diferentes, justamente porque nós temos aquela questão do técnico que está lá muitas vezes nos ensinando, são pessoas mais antigas, né, de profissão, que além de terem mais experiência, também têm alguns macetes, né, diferenciados e tá tudo bem com isso, tá, gente? Eu acho que eu não sei se eu falei com vocês já aqui, mas eu costumo dizer que nós somos a junção de três profissionais. O professor que te ensina, o técnico que te acompanha e você mesmo, né? O professor que te ensina vai te ensinar de acordo com o que está na literatura, o técnico vai te ensinar de acordo com a vivência e você vai pegar todo esse apanhado de informações que você tem disponível e vai se tornar o profissional que você vai seguir aí ao longo da sua vida profissional, tá? Então, me perdoem aí se faltar qualquer informação, tá? Se de repente tiver alguma informação assim que ela esteja equivocada, eu vou corrigindo aí de acordo com as observações de vocês. Beleza, gente? Hoje, como base, né, eu vou usar os meus próprios slides, né, que eu produzi aqui, mais dois PDFs que foram, na verdade, foi um colega, né, de trabalho aí que me encaminhou, né, que eu achei interessante compartilhar com vocês aí. Esses dois PDFs, eles são mais gerais assim, né, eles tratam aí os protocolos de uma maneira mais geral. O meu PDF, ele trata protocolo a protocolo, tá? O único que vai ter mais específico, o único PDF que vai ser mais específico vai falar sobre vai falar sobre o protocolo para TEP, tá? E a gente vai tratar dele um pouquinho mais ao final da aula aí. Beleza, gente? Então, vamos embarcar aí nessa jornada rumo ao tórax, então. Beleza? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Enquanto abre, ó, só para relembrá-los, né? Eu vou, semelhante aí o que eu fiz na disciplina de dados técnicos, eu vou particionar aí, né? Vou dividir o nosso estudo
em divisões do corpo mesmo, tá? Então, vamos começar com tórax, depois abdômen, depois músculo esquelético e por fim crânio e angiotomografias, tá bom? Então, nós vamos ter aí algumas aulas para tratar sobre esses assuntos aí, beleza? Hoje, então, nós vamos começar falando aí com protocolos para tórax, né? Lembrando aí dos nossos limites torácicos, né? Para a gente não se esquecer aí dos fundamentos básicos. Os nossos limites torácicos começam aqui na região dos ombros, principalmente quando nós falamos a respeito de pulmões, nós não podemos cortar aí os ápices pulmonares e nem os seios costofrênicos, que ficam aqui mais ou menos na altura do músculo diafragmático ou da cúpula diafragmática, beleza? Então vamos começar aqui. Vou tratar de uma maneira mais geral, depois eu mostro os protocolos passo a passo para vocês no meu material, beleza? Então vamos lá. Indicações para protocolos de tórax. Embora diversas patologias pulmonares possam ser diagnosticadas por uma simples radiografia de tórax, existem algumas limitações para o método. Lembra que eu falei com vocês, né, que quando a gente tem a possibilidade de se utilizar um janelamento ou até mesmo de se utilizar filtros diferentes para a radiografia, né, para a tomografia, nós conseguimos acessar informações que nós não temos no raio-x, por exemplo, né? Enquanto no raio-x, né, nós vamos ter aqui uma imagem chapada aí de várias estruturas se sobrepondo, conforme nós estamos realizando os cortes tomográficos dentro de um tórax, por exemplo, nós passamos a ter acesso a outras informações que nós não teríamos aqui. Aqui seria uma informação mais básica, né, no raio-x, enquanto que lá na tomografia nós teríamos uma informação plus, né? Porque nós vamos ter acesso aí a diversas partes do pulmão. Além de nós termos os cortes axiais aí sendo realizados, quando nós terminamos o exame de tomografia, o que que nós podemos fazer? Nós podemos fazer a reconstrução sagital e coronal, né? Que nos dá uma visão do todo. Nós podemos rodar esse pulmão aí, esse tórax, de certo modo, né? Onde nós temos acesso a uma informação universal, diferente do raio-x, como nós estamos vendo aqui, tá? Então vamos lá. Indicações aí, né? Continuando a parte de indicações. Quando realizamos o exame de tomografia de tórax, iremos analisar diversas regiões anatômicas, assim como coração, mediastino, caixa torácica, parênquima pulmonar, artérias e vasos. Então, mais uma vez, tá, gente? Enquanto nós realizamos aí um raio-x de tórax, especialmente para que nós possamos visualizar aí o parênquima pulmonar, né, que é o nosso objeto de estudo numa tomografia, no raio-x de tórax. Na tomografia, nós temos um exame mais completo e mais complexo. Por quê? Porque nós não enxergamos somente pulmão, tá? Apesar de ele ser a grande estrela do nosso tórax, aí, por ser um órgão de maior tamanho, né? Aqui nós podemos observar, por exemplo, que nesse conjunto todo, além de nós conseguirmos enxergar até a parte óssea, né, parte das nossas vértebras aqui atrás, nós conseguimos enxergar todo o sistema, nosso sistema cardíaco, né, tratando de coração mesmo. Conseguimos enxergar as veias e artérias que chegam e saem daquela região, né? Conseguimos enxergar aí todo o mediastino, né, coração, o parênquima pulmonar, toda a parte de brônquios e bronquíolos. Então, universalmente nós conseguimos ter acesso a mais informações quando nós realizamos uma tomografia de tórax no lugar de um raio-x, tá? Então lembra, raio-x, diagnósticos mais simplificados. Tomografia, diagnósticos mais detalhados e completos, tá? Olha lá, então, indicação clínica para tomografias, aí nós temos os traumas, doenças respiratórias, processos expansivos e lesões vasculares, né? Aqui a gente tem até uma imagem aí de uma pelo que se eu não tô enganado, são duas barras de ferro que entraram no tórax do paciente aqui, né? E aí acredito que essa imagem ao lado aqui seja parte do exame que foi utilizado para a visualização dessa lesão aqui, né? E aí aqui a gente até enxerga aqui um, um derrame pleural, né? Então a gente percebe aqui que existe líquido aqui na cavidade não, desculpa, no parênquima pulmonar e tudo mais, né? Então percebam aí as vantagens, né, de nós termos uma tomografia de tórax, beleza? Então vamos lá. Revisão anatômica, muito rapidamente, tá, gente? Quais são as coisas que nós vamos enxergar aí, né? Além de corações, além de todo o mediastino, além de parênquima pulmonar. Nas costelas nós temos 12 pares de costela que ao se unirem
Posteriormente, a coluna torácica através das articulações costovertebrais e costotransversais e ao externo por cartilagens, forma a nossa caixa torácica, tá? Que é essa armadura aí que protege os nossos órgãos torácicos, beleza? Temos 7 pares de costelas verdadeiras, né? Que eles vão se articular anteriormente diretamente ao externo através de cartilagens. As 3 falsas, né? Que são 3 pares que se articulam indiretamente ao externo através das cartilagens que as unem às costelas verdadeiras, ou seja, são aquelas costelas que se aproveitam, né, da articulação da, da cartilagem, né, que une as costelas mais superiores. Então, nós temos 3 parzinhos de costelas ali que vão se aproveitar da articulação das últimas costelas verdadeiras aí, tá bom? E as flutuantes no final que nós temos aqui, né, 2 pares de costelas flutuantes que estão aqui na região posterior das nossas costas, né? E elas se articulam somente com a coluna vertebral, não tem articulação anterior aí com o osso externo, tá? Basicamente, a função desses 2 pares de costela flutuantes aqui é a proteção dos nossos rins, beleza? Aí aqui, ó, nosso pulmão, né? Nós temos algumas divisões importantes dele aqui. Pulmão direito dividido em 3 lobos, tá? Lobo superior direito, lobo médio e lobo inferior direito, tá? Aí aqui nós vamos ter uma fissura horizontal que vai ser responsável pela divisão do lobo superior para o lobo médio, tá? E a fissura oblíqua que vai fazer uma divisão do nosso lobo médio para o lobo inferior. Lobo superior esquerdo, né? O nosso pulmão esquerdo se divide em 2 partes, sendo o lobo superior esquerdo, uma fissura oblíqua e o lobo inferior direito. Abaixo nós temos o quê? O nosso querido diafragma, que é responsável aí pela nossa ventilação mecânica, né? É a parte mecânica da nossa respiração, tá? É ele que vai dar o tom aí de quanto que o pulmão sobe, quanto que o pulmão desce a cada inspiração que nós realizamos, beleza? E aqui, gente, olha que coisa interessante, né? Se a gente fizer um exercício aqui de anatomia radiológica, né? Nós conseguimos, graças aí ao janelamento e ao filtro que foi utilizado, né? Nós conseguimos, inclusive, visualizar aqui as fissuras, tá? Nós temos aí 2 fissuras oblíquas, né? Sendo uma fissura oblíqua direita e uma fissura oblíqua esquerda. Então, percebam a qualidade, né? E a quantidade de detalhes que nós conseguimos ter simplesmente porque nós estamos aplicando filtros, né? E estamos aplicando um janelamento adequado para os pulmões aí, principalmente, tá bom? E fora tudo, todas as outras estruturas que nós enxergamos aqui, né? Beleza. Pleura é uma dupla membrana serosa, brilhante e escorregadia que envolve o pulmão, né? Aquela capinha que vai envolver o nosso pulmão aí. A camada externa está aderida à parede da cavidade torácica e ao diafragma. Esta pleura é denominada pleura parietal, que reflete-se na região do hilo pulmonar para formar a pleura visceral, tá? A pleura visceral é a camada interna que reveste os pulmões. Ela adere à superfície do pulmão e penetra nas fissuras entre os lobos. Então, gente, nós não podemos esquecer do que é o que aqui, né? Pleura visceral. É sempre que nós tivermos esse nome víscera, é o que está encostado nos nossos órgãos, tá? E a parietal é o que está voltado para o lado externo, beleza? E ó, uma coisa interessante aqui, gente, essa pleura, ela penetra aí nas fissuras, tá? Então é quase como se ela fizesse uma divisão aí, né? Como se ela fosse uma espécie de plástico que revestisse aí cada um dos lobos do nosso pulmão e prendesse aí, né? Prendesse esses plásticos no interior das fissuras que nós temos aí, tá bom? Beleza. Agora, de modo geral, o que que nós vamos ter aqui, né? Vocês vão ver que nós vamos ter um protocolo geral aqui para tórax, tá? É a chamada rotina de tórax, né? Como se nós fôssemos traduzir para o raio-x aqui. Então, lembrando de algumas coisas que nós já vimos na aula passada, né? O scout é toda a área onde nós teremos aí, né, os nossos cortes sendo realizados, né? Então, lembra que eu falei para vocês do escanograma, que é feito um raio-x em primeiro lugar para verificar onde começa o corte e onde termina? Então, ó, scout anterior 0 grau inspiração profunda, ou seja, nós vamos ter aí, não vamos ter nenhum tipo de angulação em relação do paciente em relação ao ventre, tá? Os cortes serão realizados ali, né? Todos aí na posição axial, como nós já conversamos
e acertamos que seria dessa forma dentro da tomografia, tá? Em inspiração profunda, ou seja, paciente com o pulmão cheio de ar. Existem alguns equipamentos, né, que inclusive os equipamentos mais modernos, eles têm ali, tem pelo menos o que eu já vi, tá? São dois sistemas. Um é o sistema de iluminação, né, onde o técnico vai orientar o paciente, por exemplo, luz azul você enche o pulmão, luz verde você esvazia o pulmão. Coisas assim, tá, gente? De maneira bem grosseira mesmo. Outros equipamentos, eles têm um sinal sonoro, né? Inspire ou enche o pulmão de ar e expire ou esvazie o pulmão de ar. Depende do fabricante, depende da tecnologia, depende de vários aspectos aí de como esse equipamento foi construído, tá? Mas precisa haver uma indicação aí de que o paciente deve estar com o pulmão cheio ou pulmão vazio, tá? Para esse scout aqui, para esse escanograma, para aquela primeira imagem. Início dos cortes, né? Na verdade, aqui, ó, início dos cortes, ápice pulmonar, tá vendo aqui, ó, a linha vermelha passando aí acima do ápice pulmonar, tá? E final dos cortes, né? Término ao nível das glândulas suprarrenais, fim das cúpulas diafragmáticas aqui, tá? Ou abaixo dos seios costofrênicos. Aqui ele tá falando, na verdade, gente, que lembra só, tá? Nós temos duas maneiras de realizar esse exame, esse tipo de exame aqui, ou feet first ou head first. Dependendo do tipo, da posição que nós vamos colocar o paciente deitado na mesa de exames, nós precisamos começar para nós não confundirmos o equipamento, né? Então, ó, ápice pulmonar ou fim das cúpulas, tá? Então, por exemplo, na nossa visão, ele sempre vai ser ápice, cúpula, tá? Mas para o exame, propriamente para o equipamento, nós precisamos dizer que nós vamos começar. Aqui é a aplicação daquilo que eu estava falando para vocês, tá? Nós vamos dizer para o equipamento onde ele vai começar, onde ele vai terminar e qual é a posição que o paciente está, tá? Por isso que nós temos essa observação aqui de fim das cúpulas, tá? Ou ápice pulmonar. Espessura do corte de 2 a 3 milímetros, tá? O FOV, que é o Field of View, né? De 30 a 35 centímetros, né? Então, é basicamente essa estrutura aqui que nós temos aqui, né? Mais ou menos aqui da incisura jugular até o término dos nossos arcos costais, tá bom? KV 120, MA 250. E aquisição axial pura, ou seja, nenhum tipo de angulação aí do Gantry em relação ao paciente, tá? MPR, ou seja, a reconstrução pode ser realizada em coronal ou sagital, delay de 50 segundos e os algoritmos ou filtros standard, Lung e Bone, tá? Muitas vezes nós vamos encontrar, ao invés da palavra filtros, nós vamos encontrar aqui algoritmo, tá? Essa palavrinha delay aqui é uma coisa interessante, porque o delay, ele quer dizer que é um atraso. Atraso porque se nós precisarmos utilizar meio de contraste, o meio de contraste ele não vem por osmose direto aqui para o pulmão, né? Então nós precisamos respeitar um tempo onde o paciente vai ter a injeção do contraste até esse contraste chegar na estrutura, ou seja, 50 segundos no caso do tórax, tá bom? Então, acho que é isso. Aí vamos lá. Temos o tórax High Resolution, né, que é o tórax em alta resolução. Técnica dentro da tomografia computadorizada, muito utilizado para doenças respiratórias já diagnosticadas previamente por outros métodos de diagnóstico por imagem. Por exemplo, uma tuberculose observada em uma radiografia de tórax simples. E aí nós temos a definição da técnica. A técnica consiste em uma aquisição de imagem com a menor espessura de corte possível em diferentes momentos de respiração. Por exemplo, espessura de corte de 1 milímetro com 10 a 20 milímetros de incremento, ou seja, cortes realizados pelo Gantry de 1 milímetro e o incremento, movimentação da mesa após cada corte, ou seja, os cortes são de 1 milímetro e a cada corte realizado, a mesa vai andar de 10 a 20 milímetros. Deu para entender? Cortes de 1 milímetro. E a cada corte, né, ou seja, nós vamos ter um espaço entre um corte e outro. Nós não vamos fatiar assim, especificamente, um cortinho do lado do outro. Nós vamos fazer um corte de 1 milímetro, a mesa anda de 10 a 20, faz outro corte. 10 a 20, outro corte. 10 a 20, outro corte, tá bom? E aí nós temos aqui modo axial sequencial corte a corte, com uma maior resolução espacial.
tá? A regra do incremento sempre menor ou igual à espessura não se aplica a tórax HR, ou seja, aqui aquele conceito de pitch, ele cai por terra, tá, gente? Pois essa técnica que importa é o estudo da qualidade de cada imagem, não o seu conjunto, tá? Então, como eu falei, o pitch aqui nesse caso, ele não está em evidência. Porque o que que nós precisamos aí? Nós precisamos de alta resolução a cada corte, e não especificamente aí conjunto todo, tá? Então, o que vai me interessar é cada um, por exemplo, se eu programo, sei lá, 10 cortes, o meu interesse não é fazer uma reconstrução disso aqui, é observar a qualidade, ou seja, observar a qualidade em cada uma dessas imagens sem preocupar com reconstrução no final, e sim com qualidade a cada corte. Acho que deu para entender isso aí, né? Beleza? Então vamos lá, algumas imagens radiológicas de tórax, né? E aqui nós podemos observar, por exemplo, nessa imagem ao centro aqui, que nós temos uma larga utilização aqui do filtro Lang, né? E os outros aqui nós temos uma utilização melhor aqui do filtro Bone e do filtro Standard, tá? Que nós vemos um pouquinho melhor aí as partes ósseas e as partes moles, diferentes dessa imagem ao centro aqui, que nós estamos visualizando muito bem somente parênquima pulmonar, tá bom? Aqui uma reconstrução, né? E aí aqui uma coisa interessante que nós estamos vendo, né? Uma imagem patológica. Não sei se vocês estão observando aqui, mas isso aqui para mim é indicativo de uma sonda, tá? Que foi aplicada aí no pulmão para drenagem de líquidos, entre outras coisas, tá? Então percebam aqui como que isso fica numa imagem de tomografia, beleza? Mais algumas imagens patológicas aí, tá bom? Mais algumas. Percebam aí, né, que nós estamos vendo diversos exames, né, em diversos momentos aí, né, onde nós temos cortes. Eu fiquei até em silêncio para que vocês pudessem observar isso, né, mas você pode observar cortes tanto nas partes mais superiores, né, do tórax, como nas partes mais inferiores, né, e diferentes patologias que nós podemos observar aí, tá? Olha lá. Beleza. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Esse exame especificamente, né, se vocês puderem observar aqui, nós temos a indicação de um tumor, tá? Professor, mas por que que nós temos uma imagem aí que parece que está pegando fogo, parece que está brilhando do lado aqui? Essa aqui, gente, é o tal do PET-CT. Você já deve ter ouvido falar, né? Que é a tomografia por emissão de pósitrons, tá? Que você consegue, né, entre os diversos acessos que a PET-CT nos oferece, nós conseguimos ter uma diferenciação aí por cores, tá? Então, é interessante nós olharmos aqui, né, que essa estrutura aqui, esse tumor aqui, ele aparece mais brilhante, né? Tudo bem, aqui o coração ele está aparecendo brilhante aqui também, e tudo mais, mas esse brilhante não é normal nessa região aqui, tá? Por isso que chama bastante atenção, tá? E aí tem um indicativo aqui de que há uma lesão ou um problema nessa região, beleza? Outra informação aqui, em casos em que as lesões pulmonares são predominantemente posteriores, a TCAR pode ser realizada em decúbito ventral para evitar confusão de atelectasias passivas decorrentes ao decúbito, tá? Lembrando sempre, gente, que a atelectasia é quando nós temos aí um colapso pulmonar, né? Falando de pulmão especificamente, né? É como se o pulmão ele murchasse, tá? Então, não que ele murche para o lado, ele murcha para cima, né? Então, é mais ou menos o que está acontecendo nesse caso aqui, tá? Você pode ver que o pulmão está bem murchinho, parece uma bexiga murcha aqui para a parte de cima, tá? Aí aqui nós temos nessa imagem um TCAR em decúbito ventral, né? Tomografia computadorizada, decúbito ventral, paciente exposto ao asbesto com alterações compatíveis com fibrose pulmonar. Essas manchinhas brancas aqui, tá? Evidenciam fibrose pulmonar, que é um tecido cicatricial aí, tá? Quase como se fosse uma calcificação desse tecido, né? Imagina, você tem uma parede calcificada dentro do seu pulmão,
paciente quase que não consegue respirar direito aqui, tá? Que aqui também pode ser considerado como asbestose, nas regiões posteriores dos lobos inferiores. Nesse caso, ideal é realizar o exame de decúbito ventral, evitando confusões com atelectasias passivas decorrentes ao decúbito. Então, ó, aqui, gente, esse paciente ele está em decúbito ventral e não em decúbito dorsal, tá? Ele está deitado de barriga para baixo aqui, tá? Beleza? Acho que ficou clara essa parte aí, né? E protocolo de realce de Swensen, né? Aqui no nódulo pulmonar, né? Nós aplicamos contraste aí e esperamos os delays. Lembra que eu falei de delay para vocês, ó? Sem contraste, delay de 1 minuto, delay de 2 minutos, 3 minutos e 4 minutos. E olha só que coisa interessante aqui. Aqui nós temos a aplicação do ROI. Lembra que eu falei para vocês do ROI, que é um medidor de densidade? Olha ele sendo aplicado aqui, ó. Nós temos a área, né, desse tumor, a área física desse tumor, bem como aí, ó, as densidades que estão aparecendo, tá? Então aqui é a aplicação do ROI na prática mesmo. Beleza, gente? Desse PDF aqui é isso, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Junto com todo o material aí. Agora, antes de eu falar do TEP, deixa eu passar o meu próprio material, tá? Que é o material que eu produzi, que aí tem mais algumas indicações aí, principalmente em relação a outros exames que nós realizamos, como, por exemplo, protocolo para COVID-19, tá? Que é uma utilização bastante recorrente aí. Vamos lá. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Beleza, olha lá. Protocolo para COVID-19. O que nós temos aqui, tá? Normalmente o paciente vai ser colocado fit first, ou seja, pés primeiro, espessura do corte 1 milímetro, incremento 1 milímetro. Ou seja, a cada corte de 1 milímetro que é realizado, a mesa se desloca 1 milímetro em direção ao gantry, tá? Limite superior, ápice do pulmão, limite inferior. Lá no material, estou falando para vocês até as glândulas adrenais, tá? Nesse protocolo específico aqui, por uma questão só de capricho, né, para não cortar estrutura nenhuma, compreender todo o pulmão até a metade dos rins, ou seja, a gente vai passar o limite das adrenais e estabelecer isso aí até o meio dos rins, tá bom? Realizar o exame com aquisição crânio-caudal da base dos pulmões, KV 120, MA dose modulada, né? E aí vai depender aí principalmente de peso do paciente, circunferência abdominal, se é o paciente mais gordo, circunferência abdominal, desculpa, circunferência torácica, né? Se é o paciente mais forte, mais gordinho, mulheres com mamas maiores e tudo mais, tá? Exame todo realizado em apneia, ou seja, paciente com o pulmão cheio de ar, tá? Parando de respirar. Filtro standard e lung, e realizar também uma fase expiratória, ou seja, não realizar são realizadas duas aquisições dentro desse protocolo. A gente faz uma aquisição de cortes com o paciente com ah, em apneia total, né? Ou seja, ele com o pulmão cheio de ar, né? E também uma série de imagens com o pulmão vazio do paciente, tá? Uma fase inspiratória e uma fase expiratória. E aí, nesse protocolo de COVID, é interessante nós observarmos aqui, né, gente? Toda uma questão aí de opacidade em vidro fosco e algumas consolidações, né? Eu não sei se vocês se lembram lá em patologia, que eu passei um vídeo para vocês do professor Ariel, tá? E ele fala muito sobre essa questão de consolidações. Qualquer coisa, eu acho que eu até posto esse vídeo complementar de novo para vocês darem uma olhadinha, né? Para vocês perceberem, né, que toda essa parte aí que parece que está sujo, embaçado, é a tal da opacidade em vidro fosco, que é um sinal característico de Covid-19, tá, gente? Pode acontecer, por exemplo, em pneumonias? Pode. Na verdade, é um sinal característico de pneumonia, tá? Mas é um sinal, essa questão de opacidade em vidro fosco se tornar aí consolidação, e aí até no vídeo do professor Ariel, eu falei com vocês aí, né, que ele mostra no vídeo dele que existe aí, depois da consolidação mais avançada, existe até uma consolidação em formato de colmeia, é um sinal muito característico da Covid-19. E essa consolidação que eu estou falando para vocês é o que eu falei para vocês alguns minutos atrás, né? Que é a tal da fibrose, né? Onde nós temos um tecido cicatricial
que é quase como se fosse uma calcificação aí, né? Uma cicatriz que ela quase se calcifica e impede aí uma respiração proveitosa para o paciente, tá bom? Seguindo aqui, ó, nós temos um protocolo de rotina de tórax, né? Eu já falei com vocês sobre ela, então acho que ah, algumas coisinhas aqui só que tem de diferente, tá? Do protocolo que eu passei para vocês agora para esse que está marcado aqui, né? O que nós temos de diferença é essa fase com contraste aqui, tá? Se for necessário uma fase com contraste, esse protocolo especificamente, ele pede um delay de 100 segundos. Aquele outro material, se eu não me engano, estava pedindo um delay de 50, tá? Depende, gente, tudo que você... Depende de toda a parte que você vai visualizar, depende de toda a aplicação daquele exame. Então, por isso que tem essa variação, tá? Alguns protocolos vão pedir 50, outros protocolos vão pedir 100, tá bom? Mas aí depende muito também até da abordagem clínica, né, dentro do hospital ou do local que vocês forem trabalhar, beleza? Tá, aqui nós temos aqui também um tórax em alta resolução, que foi o que eu falei para vocês, né? Paciente preferencialmente fit first, espessura. Aqui está pedindo espessura de 1 milímetro, incremento de 10 milímetros, tá? De 1 milímetro também. Só que lembra que eu falei para vocês do tórax em alta resolução na questão de reconstrução? Qual que é o objetivo? Essa parte aqui, ó, alta resolução de estruturas, ou seja, faço um corte de 1 milímetro, ando com o meu gantry aí, né, com a minha mesa, de 10 a 20 milímetros, tá? Então, assim, um corte de 1 milímetro, 10 a 20 milímetros, de 1 centímetro a 2 ali, de diferença entre um corte e outro, tá? Justamente para que eu tenha acesso, é, um acesso melhor aí, né? Uma visualização, uma alta resolução da estrutura que eu estou estudando, tá? Esse exame aqui, ele é muito indicado para o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que nós temos aí como o exemplo dessas doenças, a bronquite e o enfisema pulmonar, tá? A bronquite, ela é muito comum aí, né, em crianças, idosos, né? Existem alguns adultos aí na fase dos 30 aos 50 que também tem, mas, pelo menos dos casos que eu conheço, muitas crianças e muitos idosos. E enfisema pulmonar, principalmente aí, né, uma doença que não é uma doença de fumantes especificamente, mas muitos fumantes desenvolvem aí essa patologia, tá? E é um exame realizado sem contraste, beleza? Aí aqui nós temos também um protocolo para arcos costais, tá? Arcos costais bem simples, posição do paciente fit first, ou seja, pés primeiro, espessura 1 milímetro, incremento 1 milímetro, limite superior ápice do pulmão, limite inferior fim dos arcos costais, tá? Exame todo realizado em apneia, lógico, né? Porque nós precisamos ter aí o contraste negativo do ar até o fim, tá? Filtro standard Lung e Bone e a reformatação em coronal Bone, ou seja, essa reformatação que nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos conseguir produzir uma imagem 3D muito bonita aí por conta dessa reconstrução que nós estamos realizando. Parte de abdômen no meu material acabou, tá? Agora eu vou passar para vocês mais uma informação aí, conforme prometido, a respeito do TEP, tá? Que é o protocolo para tromboembolismo pulmonar. Deixa eu fechar essa aqui, para não dar problema na minha apresentação, e vamos para o protocolo para TEP. Bom, 33 minutos de gravação, tá um tempo bom, né? Dentro do que eu esperava mesmo falar com vocês aqui. Vamos lá. Ah, antes de eu explicar para vocês, né, o que que é o tromboembolismo pulmonar, eu preciso relembrar com vocês alguns princípios básicos, tá? Não sei se vocês se lembram, mas lá em anatomia, não sei se em anatomia eu foquei muito nisso, mas nós não podemos esquecer que o nosso sangue ele é formado por algumas células, né? Algumas células um pouquinho maiores, outras células um pouquinho menores, tá? Todas as vezes que nós temos um grupo de células ali que estão juntas,
Elas têm a função normal delas, né, que é levar, por exemplo, levar nutrientes, levar oxigênio, né, fazer transporte, fazer defesa e tudo mais. Mas em alguns casos, quando principalmente a coagulação sanguínea ela está aí descalibrada, o que que pode acontecer? Pode acontecer de algumas células, principalmente aí glóbulos vermelhos, né, formarem alguns êmbolos, tá? O que que são esses êmbolos? O êmbolo, na verdade, ele é como se fosse um conjunto ali, uma bolinha, né? Uma bolinha uma bolinha de células que se formam ali. É quase como se fosse uma casquinha. Aquela casquinha que a gente faz no machucado, quando a gente rala o joelho, pelo menos quando nós ralávamos o joelho quando nós éramos crianças, né? E formava aquela casquinha. O êmbolo, basicamente, tá? A muito grosso modo, é como se fosse aquela casquinha. É uma formação celular, né? São uns grupos de casquinhas ali, uma bolinha que se forma, e que ele vai se formar aí em diversas regiões do nosso corpo, tá? O que que pode acontecer no caso do êmbolo? Esse êmbolo, ele pode causar uma trombose, ou seja, a trombose é quando ele trava, por exemplo, né? Ó, nós temos aqui, nesse exemplo aqui, nós temos a veia femoral, tá? O que que aconteceu? Esse êmbolo, ele desceu aqui, ele travou uma determinada região dessa veia femoral, tá? E aí aqui na frente nós tivemos, né, o sangue não chega até aqui e nós acabamos tendo aí uma série de problemas, e dentre eles a necrose nessa região, né? Necrose tecidual, que acaba fazendo com que toda essa região aqui seja prejudicada. Não chega sangue, não chega nutrientes. Existem alguns casos aí, né, que inclusive o paciente precisa amputar algumas partes do corpo, justamente por conta de uma trombose, tá? Simplesmente por quê? Porque a coagulação do paciente não estava legal, né? Não estava em dia, né? Não estava funcionando como deveria, formou esse êmbolo, travou a passagem, né? É mais ou menos como funciona lá o serviço da Sanasa, da Sabesp, né? Teve algum problema lá na rua, lá, né? Estourou um cano, ou sei lá, teve algum entupimento, a água não chega, a gente fica sem água em casa. Basicamente, a trombose funciona dessa forma, tá? No caso do tromboembolismo pulmonar, ou seja, o TEP, esse êmbolo pulmonar, ele escapa. Ele escapa, ele vai escapando, ele vai passando por todas as nossas veias e artérias, ó, e ele viaja pela veia cava até o interior dos pulmões. Quando ele chega aqui nas veias que fazem a irrigação dos pulmões, ele trava a passagem do sangue. Consequentemente, nós temos um infarto pulmonar. Infarto pulmonar aqui é uma linguagem um pouco mais antiga, tá? Mas existe um infarto pulmonar. Se nós nos lembrarmos bem o que que é o infarto agudo do miocárdio, por exemplo, é a necrose tecidual de uma parte do coração. No caso do infarto pulmonar, é a necrose tecidual também da irrigação do coração. Ou seja, não há troca gasosa, consequentemente, se não há troca gasosa, não há a hematose, né? As suas funções ficam totalmente comprometidas e vai desencadeando aí uma série de problemas ao paciente. Beleza? Então entendemos o que é a dita cuja, o que que é o êmbolo, a dita cuja da trombose, e como que ela se transforma num tromboembolismo pulmonar. Acho que ficou claro aqui, né? Beleza. Agora vamos lá. Tromboembolismo pulmonar, ou TEP, ou embolia pulmonar, é um fenômeno que pode ocorrer devido à presença de um trombo, coágulo sanguíneo nas veias com migração de um ou mais coágulos para o leito vascular pulmonar, ocorrendo principalmente nas veias das pernas. Ou seja, esses êmbolos, eles acontecem, eles começam a aparecer lá nas veias dos membros inferiores e vão subindo, né? E acabam travando aqui a irrigação pulmonar, beleza? Após se desprender do local de origem, o coágulo passa a se chamar êmbolo e se aloja na circulação arterial pulmonar. É o que eu falei para vocês aqui em outras palavras, tá? Aqui nós teríamos um vídeo, eu vou achar esse vídeo e vou postar para vocês depois, beleza? Causas da trombose pulmonar. Estase venosa. Situações em que há diminuição da velocidade do sangue. Exemplo: pessoas por muito tempo sem movimentar os membros inferiores, pessoas acamadas, né? E aqui nós temos até uma representação aqui do piloto de Fórmula 1, né? Ele fica muito tempo numa mesma posição.
o que dificulta a circulação sanguínea para os membros inferiores. No caso de pessoas acamadas, né, pessoas que dependem de cadeira de rodas, também tem uma certa tendência aí a desenvolver essa estase venosa, tá? As veias transportam o sangue com a ajuda de contrações musculares enquanto você se move e caminha. Ou seja, acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né, gente? Que nós temos aí uma espécie de coração nas nossas panturrilhas, né? Que ele que é a panturrilha aí, né? Os músculos da panturrilha são responsáveis por jogar o sangue para cima, tá? Para devolver o sangue aí para a circulação sistêmica. Então, se nós não temos movimentação nessa região, o sangue fica todo parado, a nossa coagulação ela acaba aí sendo prejudicada, né? Ou seja, sangue muito tempo parado, começa a formar lá os trombos, o trombo em movimentação se forma êmbolo, o êmbolo vai lá para a região pulmonar, tá? Nós temos um outro caso aqui que também podem ser as lesões do vaso, tá? Rupturas na parede interna dos vasos que propiciam a formação de trombos. Por exemplo, traumas, infecções, medicações endovenosas. E por fim, a hipercoagulabilidade. Situações em que o sangue fica mais vulnerável à formação de coágulos espontâneos, como por exemplo, tumores, gravidez, diabetes, etc. Então percebam, gente, que existem diversas causas para a formação dos trombos, tá? Essa questão de hipercoagulabilidade é uma das, né? Então, assim, aquela questão que eu falei para vocês, a coagulação não está em ordem, não está em dia, tá? É uma das causas, pode ser a causa mais frequente aí, né? Mas nós não podemos descartar as outras duas, como por exemplo a estase venosa e a lesão do vaso, tá bom? Tratamentos para esse tipo de lesão, né? O que o médico vai receitar para o paciente que tem problemas com trombose? Heparina, endovenosa, principalmente, tá? Essa sigla EV significa endovenosa. Na fase inicial é feito uso da heparina. A heparina inibe de imediato o crescimento do trombo, reduzindo o tamanho do êmbolo. Beleza? A varfarina via oral, tá? É um anticoagulante oral que deve ser iniciado no quinto ou sétimo dia da heparina, ou seja, a heparina é o método inicial de tratamento. Passados-se aí 5 a 7 dias, o médico vai entrar com o varfarina, tá? Só que existe uma indicação aqui, tá, gente? Para o paciente utilizar a varfarina, ele precisa não ter nenhum tipo de sangramento excessivo. Por quê? Porque a heparina, basicamente, ela vai afinar o sangue do paciente. Afinando o sangue do paciente, ele fica mais suscetível a sangramentos espontâneos, tá? Ou qualquer lesão aí vai transformar um rio de sangue. E aí, então, a varfarina, ela entra aí num caso de controle aí, né? De realmente de dar continuidade ao tratamento para a trombose, beleza? Um outro tratamento também que nós temos são os filtros de veia cava inferior, tá? A colocação de filtros na veia cava inferior está indicado nos pacientes com TVP, nos quais o anticoagulante está contraindicado, ou aos pacientes com fenômenos recorrentes de TEP. Eu não sei se vocês já viram também, gente. Isso aqui é basicamente eles colocam aí como se fosse um guarda-chuva, né, para manter a veia abertinha, né, e o êmbolo passar com mais facilidade. Eh, Parece até meio ilógico, né? Mas basicamente, nesse caso aqui, não que ele passe com facilidade, tá? Mas imagina só, se ele passar aqui, ele travar aqui, conforme a pressão sanguínea vai sendo exercida sobre ele, ele meio que vai se desfazendo em pequenas partículas, tá? Então, ele não que ele passe com facilidade, mas ele passa, né? A veia fica aberta esperando ali. O guarda-chuva travou ali o êmbolo. O que que vai acontecer? A pressão sanguínea vai sendo exercida ali, pouco a pouco esse êmbolo vai se desfazendo, tá bom? Aí aqui, uma imagem aqui da anatomia basiquinha, só para a gente lembrar aqui de algumas coisas importantes, né? Do coração. Então, nós temos aqui a aorta. A aorta ela vai se transformar no trônquio braquiocefálico, tá? A artéria arótida comum e a artéria subclave. Então, ela vai fazer carótida sobe para o crânio, trônquio braquiocefálico desce para. Na verdade, eles têm uma participação aqui na formação de algumas artérias e veias do crânio, mas ela também tem uma, uma participação na formação aqui
veias e artérias dos membros superiores, tá? A artéria subclávia, que é aquela que passa aqui por debaixo aqui das nossas clavículas, tá? Aí nós vamos ter aqui veias pulmonares, as artérias pulmonares, tá? Aí aqui dentro nós temos átrio direito, átrio esquerdo, esquerdo, as nossas válvulas que estão lá dentro do coração, né, que eu já expliquei para vocês, que impedem aí o retorno do fluxo sanguíneo, e as veias cavas, que são aí as nossas principais participantes no caso das tromboses e dos êmbolos aí, beleza? Vamos lá, técnica agora, tá? A técnica para TEP. Paciente em fit first, ou seja, pés primeiros. Eu, não, eu saio, não tem problema não. E pessoal, desculpa, eu tive que dar uma interrompida aqui na minha gravação, então talvez fique um pouquinho, ter um corte no meio aí, né? Mas relembrando o assunto que eu estava falando com vocês aqui, né? Estava falando sobre a técnica para TEP, né? Protocolo para TEP, beleza? Então, só relembrando, tá? O paciente vai em feet first, ou seja, pés primeiro, né? Os pés, como nós estamos vendo na imagem aqui, os pés vão entrar primeiro em direção ao ventre, tá? O scout vai ser anterior, ou seja, nós vamos fazer um AP de tórax e um perfil de tórax também a 90 graus, tá? Então, lembrando sempre que o scout, né, é a primeira imagem, o escanograma que nós realizamos, tá? Início dos cortes a partir das cúpulas diafragmáticas, né? Ou seja, se o paciente está entrando com os pés primeiro, nós vamos começar os cortes a partir da cúpula diafragmática e vamos aí terminá-los no ápice do pulmão, tá? Espessura do corte de 3 a 5 milímetros e o incremento de 3 a 5 milímetros também. Então, nós vamos ter um conjunto aí, né, de movimentação entre mesa que vai ser muito próximo, né? Então, nós vamos quase não, nós não teremos aí praticamente distanciamento entre os cortes e a movimentação da mesa, tá? O FOV vai ser de 35 centímetros, ou seja, a área do exame vai ser de aproximadamente 35 centímetros, né, que nós vamos ah, avaliar aí, tá? KV 140, MA 250, fluxo de contraste. Aqui é uma coisa importante, tá, gente? Porque esse exame vai ser um exame contrastado e o fluxo de contraste é a cada segundo 3,5 a 4,5 ml, tá? Contraste mais ou menos 70 ml, e aqui depende muito da questão da condição do próprio paciente. Se é um paciente mais pesado, né, mais obeso aí, ou então até mesmo aqueles caras mais fisiculturistas e tudo mais, né, que tem uma massa corporal um pouco maior, você precisa aumentar um pouquinho aí a questão do contraste, tá? O gel, basicamente, é o catéter, né, onde você vai inserir ali o contraste, né, de 18 ou de 20 membro superior direito, reconstrução coronal ou em coronal com MIP oblíqua, algoritmo ou filtro standard, e as técnicas vai ser o Smart Prep e o Timing Bolus, tá? Ah, Timing bolos aqui, o bolos na verdade é justamente a técnica que nós aplicamos, em que nós aplicamos o contraste endovenoso, tá? Então nós jogamos o contraste diretamente na veia do paciente aí, como uma forma de ser mais rápida, né? A absorção desse contraste e a chegada dele nas estruturas que nós precisamos aqui no caso do tórax, beleza? Então, ó, programação aqui que nós estamos vendo, tá? O Scout a 0 graus, né? O AP de tórax sendo realizado aqui, tá? Então, ó, ah, na verdade, nesse caso, você tem um redimensionamento. Por quê? Foi feito aqui o AP de tórax, mas ó, nós trazemos, né, o início dos cortes até a cúpula diafragmática. Nesse caso aqui, né, o correto seria ele trazer esse limite final aqui até os ápices pulmonares, tá bom? Então, acredito que nesse exame aqui profissional tenha feito isso mais para frente. Então, ó, Smart Prep, tá? Onde nós realizamos um corte exatamente no meio da estrutura aí para que a gente possa verificar se está tudo certinho, né? Para dizer assim, mais ou menos para o equipamento, né? Ó, aqui é o meio do exame que nós vamos realizar, né? E aqui é o timing bolus sendo aplicado, né? O contraste já tomando conta aí, né? Das, da parte arterial, né? Vocês podem ver a parte venosa também sendo contrastada aqui também, tá? Aqui mais uma.
Mais uma imagem. Ó, o time bolos aqui, a partir daqui, tá? Então, ó, vocês podem ver todo o ramo cardíaco aqui, né? Toda a parte arterial, né? Sendo ah, pintada de branco aí, né? Porque é pela chegada do contraste. Agora, olha que coisa interessante aqui, gente, porque se vocês observarem bem, essa bolinha que está aqui, ela é a artéria aorta, tá? E o que está chegando aqui, ó, conforme eu falei para vocês na parte anatômica lá, é a veia cava, tá? Então, se vocês observarem, a artéria aorta, ela não está pintada, ela não está pintada nesse momento aqui. Quem está pintado, ó, que a artéria aorta ela vai aparecer como uma bolinha mesmo, tá? É o botão aórtico que nós estamos enxergando aqui. Nesse caso aqui, ó, que nós estamos enxergando legal aqui, ó, é justamente a veia cava, a chegada do sangue venoso aos pulmões, tá bom? Mais uma imagem aqui, ó, e aqui nós já começamos a evidenciar aqui o problema com o TEP, né? Mais um, mais outro. E é isso aí, tá? Gente, infelizmente, né, não tenho como trazer isso na prática para vocês, né? Por ser um curso EAD, a gente acaba ficando limitado às funcionalidades do EAD, tá? Mas de qualquer forma, mais uma vez aí, se tiverem qualquer dúvida, né, e eu estiver ao meu alcance responder essas dúvidas para vocês, por favor, me tragam, tá? Ou por mensagem via WhatsApp, ou nas próximas aulas, que eu vou fazer o possível aí para sanar essas dúvidas com vocês. Beleza, gente? Então, ó, próxima aula gravada também, né? Eu vou deixar disponível aí algum material complementar junto com essa aula aqui, o questionário, os PDFs e os slides que eu utilizei na aula de hoje, bem como nas próximas aulas também eu vou deixar tudo disponível para vocês, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, né? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.